Olha só, o Inter encara amanhã o Palmeiras no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, né? Algumas questões importantes do Inter dentro de campo. O Inter deve ter mudanças, além dos retornos do Alan Patrick, Bruno Henrique e também do Fernando. E o do Bernabé, que acabou viajando para Fortaleza, mas ficou no banco de reservas. O Inter pode ter mudança na zaga, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Hoje tem treinamento, último treino antes do jogo de amanhã. Victor Gabriel pode ser relacionado, pode começar no banco. São algumas dúvidas que o técnico Roger Machado tem para esse confronto contra o Palmeiras. Jogo grande, jogo difícil, mas que se o Inter quer algo relevante no campeonato, e o Inter quer brigar pelo título, precisa ganhar do Palmeiras. Esse empate com Fortaleza lá em Fortaleza só vai ser realmente celebrado se o Inter fazer os 3 pontos amanhã contra o Palmeiras, como foi contra o Flamengo. Muita gente criticou o empate com o Flamengo, o Inter não jogou bem, o Inter foi muito pressionado pelo Flamengo, mas depois o Inter veio para Porto Alegre e ganhou do Cruzeiro, de 3-0, e acabou fazendo aquele combo, de 2 jogos, 6 pontos, ele fez 4 pontos. E agora a mesma coisa. Empatou com o Fortaleza, jogo fora de casa, é difícil jogar lá em Fortaleza, e agora ganhando do Palmeiras amanhã, e mais 6 pontos disputados, mas seriam mais 4 ganhos. E aí sim, seria fantástico. Então o Inter sabe disso e vai para cima do Palmeiras amanhã no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Falando um pouquinho sobre as questões de alguns contratos que estão se encerrando, que é importante de falar. Na metade do ano agora, pelo menos 3 jogadores têm os seus contratos encerrados. Terão seus contratos encerrados e o Inter aí já está fazendo as movimentações para os trâmites, tanto para dispensar alguns jogadores que não ficarão e também para o jogador que deve permanecer. Por isso que eu falei lá no início do vídeo, de 3 jogadores, 2 devem sair e 1 vai permanecer. A tendência é que permaneça, inclusive essa informação é do Douglas de Moliner, tá? Os 2 que devem sair, tá? O zagueiro Rohel e também o lateral direito Natan. Aliás, o Natan não está sendo nem aproveitado, tá? O Aguirre está indo numa sequência incrível de jogos, porque o Inter realmente não tem, o Roger não tem confiança no Natan, isso fica claro. Porque se tivesse uma mínima confiança no Natan, como teve com o Ramon, por exemplo, do lado esquerdo, teria colocado ele para jogar em Fortaleza, E não deixado uma carga excessiva de jogos, como tem sido para o Aguirre. Então o Natan deve voltar para o Santos, tá? Não deve permanecer para a próxima temporada. O outro jogador que não deve permanecer, como eu falei, é o Rohel, Que vem jogando, até jogou bem contra... Jogou bem, não. Jogou contra o Fortaleza, tudo bem, não foi tão mal assim, Não foi comprometedor como ele sempre é, ou invariavelmente é, Mas não deve permanecer pela questão técnica, Um jogador realmente que tem um nível técnico muito baixo. Não dá para se dizer que ele não é um cara esforçado, um cara voluntarioso. O Rohel nunca deixou a desejar nesse quesito. Esforçado, um cara realmente que briga até o último momento do jogo. Não importa se está enfiando a cabeça no pé do adversário, já ocorreu acho umas 2 vezes com essa agora contra o Fortaleza lá, aliás, pênalti que não foi marcado, é brincadeira, Mas o Rohel é um cara que entrega tudo em campo, só que a questão técnica realmente deixa muito a desejar, e a avaliação que é feita sobre o desempenho do Rohel é essa, que ele é um jogador esforçado, que é um cara muito bom de grupo, mas que tecnicamente deixa muito a desejar. Então, o Rohel não deve ter o seu contrato de empréstimo renovado junto ao Hertha Berlim da Alemanha, deve voltar para o futebol alemão. E o cara que deve ficar é o Vitinho, o atacante Vitinho, que tem contrato com o Dinamo de Kiev, se não estou enganado, e o Inter tem a vontade de renovar esse empréstimo do Vitinho, pelo menos até o final da temporada. O jogador que tem agradado ao Roger, especialmente pela questão tática, tá? O Vitinho também é um jogador, é um atacante que tem as suas deficiências, O Vitinho é um jogador que, por exemplo, tem muita dificuldade para finalização no gol. É um cara que corre, tem uma certa habilidade, mas tem uma dificuldade enorme, nossos atacantes têm uma dificuldade enorme de finalização, já falei aqui várias vezes, E o Vitinho entra também nesse quesito, deixa um pouco a desejar. Mas o Inter entende que o Vitinho é um jogador importante, um jogador que é útil para o Roger, inclusive amanhã pode ser titular, ele ou o Tabata, a gente tem essa dúvida aí, quem joga amanhã contra o Palmeiras, e é um jogador que o Inter quer que permaneça. Então já há uma definição, uma pré-definição por parte do Roger e da sua comissão técnica que o Vitinho deva permanecer. Então esses 3 contratos encerrando, 2 não devem ficar, o Rohel e o Natan, e o Vitinho deve permanecer no estádio Beira-Rio. Como eu falei, é um jogador que é útil pela questão tática. Eu gostaria muito que o Inter tivesse outros atacantes aí de mais qualidade, melhores finalizadores,
E o Inter, infelizmente, tem pontas que têm habilidade, que têm uma certa velocidade, mas que na hora da definição pecam um pouquinho, né? Nesse quesito de finalização, né? Aqueles caras que colocam a bola para a rede, aqueles caras que não têm dificuldade para chutar em gol, caras que têm uma característica de chute com qualidade no gol, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade e também com o Vitinho. Então, mas é um jogador que o Inter acha que é útil e deva permanecer para o restante da temporada. Gostaria muito de ouvir vocês. O que vocês fariam? Vocês renovariam com algum dos três? Com os três? Dispensariam os três? O que vocês fariam? Vitinho, Rohel e Natan. Os três em final de contrato, né? Como eu falei, a tendência é que pelo menos o Vitinho permaneça. E de resto, os outros dois devam ser liberados. Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre estes jogadores. Como eu falei, tem jogo amanhã contra o Palmeiras, depois tem Clássico Grenal no sábado na Arena OAS, né? E a gente tem uma semana bem importante de jogos aí e que o Inter consiga, né? 2 vitórias, quem sabe, para chegar muito mais à frente lá no campeonato. O Inter já está no primeiro bloco, como a gente fala, mas chegar mais em cima seria uma confiança enorme também com essas 2 vitórias nesses 2 grandes jogos pela frente que o Inter tem na semana. Qual a sua opinião sobre os jogadores que estão aí em final de contrato? Saem, ficam, algum deles ficam? Deixa tudo aqui embaixo na caixa de comentários, tá bom, pessoal?